A paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez, neste dia 3 de outubro de 2021, iniciando um novo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, aqui em Joinville, Santa Catarina, igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior, que também é o nosso vice-presidente da convenção aqui do estado de Santa Catarina. É uma alegria poder estar com você nesta manhã maravilhosa, para juntos nós compartilharmos novos assuntos da Palavra de Deus. E está conosco os nossos queridos obreiros da Casa do Senhor, pastor Emílio Henklin, que também é comentarista das nossas lições aqui no campo de Joinville, e também pastor Adair Torinho, que também é pastor setorial aqui em um dos setores na cidade de Joinville. E neste momento eles estarão fazendo a sua saudação. Paz do Senhor, você que nos assiste, paz do Senhor, pastor Josias. É um prazer poder estar aqui mais uma vez com este programa tão maravilhoso, com essa aula tão especial e poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Uma alegria, pastor Josias, uma alegria, prezado e amado irmão e amigo que está aí nos acompanhando através das redes sociais e nos assistindo. Uma alegria estar aqui com o pastor Henk para mais um momento de EBD, momento que estaremos aqui falando mais alguns assuntos importantes com referência à nossa Escola Bíblica Dominical, esse último trimestre de 2021. Muito bem, então vamos ao assunto deste primeiro trimestre, neste dia 3 de outubro, que as nossas lições vai trabalhar sobre o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Vai ser tremendo essas lições que vamos estudar. Estas lições são comentadas, pelo pastor Elienay Cabral, que é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CGADB, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Vai ser maravilhosos os temas que vamos estudar durante todos este último trimestre de 2021. E você é o nosso convidado para estar conosco sempre. No próximo domingo já teremos outro tema, Hoje o tema inicial é o mundo do apóstolo Paulo. O mundo do apóstolo Paulo. O nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo de número 15, que nos diz o seguinte: Disse-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui podemos ver uma confirmação deste chamado do apóstolo Paulo para desenvolver e desempenhar esta missão tão maravilhosa que era o apostolado, e trabalhando exatamente em prol dos gentios. Já a nossa verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. E é dentro deste assunto, do mundo em que o apóstolo Paulo vivia na época, é que nós podemos ver em todas as circunstâncias, Deus usou alguém especial para que o evangelho de Jesus Cristo fosse proclamado ao povo gentil também. O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. E para compreendê-lo melhor, veremos aqui como era o mundo que o apóstolo Paulo estava atuando. Por isso, o texto áureo destaca muito bem aqui a presença e apresenta Paulo como alguém vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Vamos então, neste momento, com o pastor Emílio, o nosso primeiro tópico da nossa lição,
que vai trabalhar aqui o mundo de Paulo no Império Romano, entendendo a origem de Paulo, a geografia do mundo de Paulo e também Paulo chamado para os gentios. É logicamente que, juntamente com o pastor Adair, os dois estarão comentando esse assunto aqui, muito importante, sobre o mundo de Paulo no Império Romano. Pastor Josias, pastor que está aqui comigo comentando, pastor Adair Torinho, nós temos aqui entendendo a origem de Paulo. Na verdade, o próprio comentarista já disse que nós não temos muitas informações a respeito do apóstolo Paulo, falando assim vamos dizer, de sua vida antes da conversão. Mas a gente consegue buscar algumas coisas a partir do momento que ele diz assim, um pouco mais à frente a gente vai tratar melhor sobre isso, quando ele diz, eu sou fariseu, filho de fariseu. Mas a gente, a princípio, vai traçar um pouco aquilo que a Bíblia nos reserva, nos preserva, não fala. A Bíblia vai tratar mais do ministério de Paulo e não de suas características físicas. Mas quando a gente busca nos livros, digamos que nos livros históricos, em alguns achados apócrifos, foi achado o testemunho de uma discípula de Paulo. Uma discípula muito próxima e que teve Paulo como um exemplo, essa discípula por nome Tecla. Essa discípula, ela faz um escrito e foi preservado isso. Foi achado nas pesquisas, foi achado Tecla dizendo como era o seu mentor espiritual. Falando de Paulo, ela diz que, muitos já ouviram isso, ele era um homem de olhos claros, nariz encurvado, olhos próximos ao nariz, era um homem baixo, robustinho, assim, meio calvo, pernas arqueadas e mais para sério do que para sorridente. São informações que a gente tem a princípio, nascido em Tarso, como a gente sabe, né? Recebeu o nome de Saulo, porque segundo o escritor Ferguson, ele diz que o pai, sendo da tribo de Benjamim, admirava o primeiro rei de Israel, Saul, e ele disse, então, meu filho vai ser Saulo, que é uma variante do nome Saul. Assim a gente entende, dentro desse primeiro, a origem de Paulo, a gente entende que é mais ou menos alguma coisa que a gente tem, não muita informação, mas acredito que vai ajudando também você que gostaria de saber um pouquinho mais. Dentro desse primeiro subtópico, acredito que o pastor Adair também tem mais alguma informação. Na verdade, pastor Emílio, pastor Josias, quando se olha para a vida de Paulo, nós percebemos pelo conteúdo, inclusive da lição, que provavelmente Paulo estaria com 30 a 35 anos quando Cristo enfrentou o Calvário. Então, quando se olha para esta data aproximada, porque não se consegue fazer uma coisa 100%, a gente percebe que o apóstolo São Paulo devia ter nascido entre os anos 5 até os anos 10 da era cristã, na Cilícia, que hoje é a Turquia, e quando, na morte de Jesus, então, o apóstolo Paulo devia estar aí com os 30 anos, mais ou menos, e devia ter acompanhado de longe, né? Sempre se ouve aquele movimento da presença de Jesus, da forma como Jesus estava revolucionando o mundo da época com seus milagres, com seus prodígios, com a tarefa da evangelização, com a forma gloriosa como ele cuidou das pessoas necessitadas, oprimidas, e a gente percebe então que Paulo já estava com vivendo, já estava aí um menino maduro, já praticamente, segundo estudamos, aqui em torno de seus 30 a 35 anos, quando Cristo então enfrentou a cruz do Calvário. E a gente percebe também, pastor Claito e também pastor Emílio e também pastor Josias, olhando para esse texto, que o apóstolo São Paulo, na verdade,
foi um homem que, escolhido por Deus. Eu estava meditando na lição e vendo como Deus é tremendo, né? Deus prepara um camarada já desde o berço, porque havia uma necessidade, já visto que haveria um crescimento extraordinário da igreja que Cristo havia de inaugurar na terra, e então estava preparando esse cidadão que nós vamos trabalhar nesse tema aqui. E a gente percebe então que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58 em diante, o apóstolo São Paulo já se tornou um perseguidor, já começou pelo seu feito religioso, pelo seu zelo. O apóstolo São Paulo já começa agora a perseguir os cristãos por causa do zelo, por causa do carinho que tinha no que tange a exigências e a obediência àquilo que ele havia aprendido com referência aos judeus também, a ser ali, na verdade, um cidadão conforme o seu próprio pai, que era um camarada que estava buscando uma vida de conservação na área religiosa. Então nós aprendemos que surge nesse cenário o apóstolo São Paulo, que nos traz aí essas lições do dia de hoje extraordinárias. E vale lembrar, antes de nós entrarmos para a geografia do mundo de Paulo, que o apóstolo Paulo foi um único apóstolo, pastor Josias, pastor Adair, que não andou com Cristo, né? Ele foi chamado, então ele não viu Cristo aqui na terra, ele não esteve entre aqueles 12 ali, mas foi chamado pelo Senhor depois. Olhando para a geografia do mundo de Paulo, a gente vai perceber que a nossa lição mostra os 3 mundos de Paulo. O mundo judeu, o mundo romano e o mundo grego. É interessante que, segundo os pesquisadores, toda a vida do mundo no tempo de Paulo concentrava-se no Mediterrâneo. Mediterrâneo quer dizer meio da terra. Tudo praticamente era banhado pela orla do Mediterrâneo, tudo ali ao redor. Então é interessante que o apóstolo aproveitou isso para comunicar o evangelho. Interessante isso, uma língua predominante da época, o grego koiné, ou koiné, e fez isso uma vasta literatura que surgiu naquele tempo, somou tudo isso com a ajuda do Espírito Santo e resolveu anunciar o evangelho. O comentarista da nossa lição diz que a malha viária, isso é, o conjunto de vias que existiam naquela época, somavam aproximadamente 300 mil quilômetros. Dos 300 mil, 90 mil era de fácil acesso. Paulo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e de disposição, não olhou para as dificuldades e evangelizou o mundo da época. Nesses 90 mil quilômetros, fez questão de apresentar o Evangelho de Cristo. Falando da geografia, não era algo tão fácil, não tinha carros e ruas tão boas como nos nossos tempos, mas Paulo não perdeu o seu tempo. Falou de Jesus. O que mais me chama a atenção, pastora Adair, eu li assim, eu gostei de estudar muito a primeira viagem de Paulo. Me chama muita atenção quando ele entra ali, Icônio, Listra, Derbe, Perge, e vai, é apedrejado, ali já sofre um monte, e ele, quando está lá na encosta das montanhas, perto de Tarso, Barnabé junto com ele, eu acredito que talvez alguém sugeriu para ele, disse, por que a gente já não desce para Tarso? Vamos para casa. Ele disse, não, eu preciso voltar e confirmar aquilo que foi pregado a todos os que já ouviram. Isso é perseverança, que coisa tremenda, isso me chama a atenção, isso me encanta ver essas coisas na vida de Paulo. Outra coisa que podemos ver neste mesmo tópico aqui é que o comentarista, ele nos chama um pouquinho a atenção quando ele diz assim, por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo, nos dias em que estamos vivendo.
a facilidade que todos nós temos para que a obra da evangelização possa cada dia mais fluir, alcançar os lugares que muitas vezes você acha que é difícil. Mas aí nós temos os meios de comunicações, nós temos aí, hoje em dia, os meios de transportes, enfim, tudo para facilitar o bom empenho e o desempenho daqueles que desejam e ardem no seu coração a evangelização, a conquista das almas para o Senhor. Verdade, a facilidade que nós temos hoje, né? Eu estava ministrando esses dias, pastor, numa igreja. A palavra foi confrontante. Eu disse: temos casa na rua da igreja. A gente tem carro sobrando às vezes na garagem e negligencia a obra de Deus. Na época, tanta dificuldade e Paulo não perdia uma oportunidade. Hoje nós temos muito mais oportunidade, muito mais facilidade, mas a negligência é muito grande, infelizmente. Pastor Adair. Na verdade, é incomparável, né? Você olha para o mundo de Paulo, o próprio Jesus, né? Quando a gente começa a olhar para o sucesso, alguém chega para mim um dia e faz uma pergunta: pastor Adair, qual é a razão do sucesso de Jesus, que em 3 anos e meio revolucionou o mundo da atualidade, né? Sem recurso. O apóstolo Paulo vem em seguida ao ministério de Jesus também com essa forma extraordinária, esse dinamismo de fazer o evangelho avançar, e nós aprendemos da nossa lição de hoje que ele usa todos os meios, todos os recursos possíveis da época, que na verdade, se for comparado com hoje, não existia recurso. Qual era o recurso que tinha? Era o transporte via terrestre e via marítima, e com referência ao auxílio para a pregação não existia nenhum. Então, na verdade, que é uma coisa tremenda. E você percebe, olhando para o último tópico, quando Paulo é chamado para ministrar aos gentios, diz aqui que o apóstolo São Paulo foi separado por Deus. Eu fico tremendamente emocionado e tenho vontade de dar glória a Deus, porque Deus sempre se preocupou com a igreja e se preocupa conosco de uma forma geral. O apóstolo Paulo é chamado, pastor, já olhando lá para o capítulo 9, verso 15 de Atos, mas até ali, em Atos dos Apóstolos, a igreja já estava em andamento. Por exemplo, começa com 12 discípulos, eu anotei até umas coisas importantes aqui, depois vai para 70 discípulos, depois vai para 120. Quando nós chegamos em Atos, no capítulo 1, verso 15, são 120 discípulos. Nós chegamos em Atos, capítulo 2, verso 45, nós estamos já com 3.000 batizados. Depois nós chegamos no capítulo 4 de Atos, e verso 4, nós estamos com 5.000. E depois nós chegamos no capítulo 5 e o versículo 14, nós já estamos com a multidão, diz a Bíblia, que criam, e a igreja crescia cada vez mais. Aí nós chegamos no capítulo 6, verso 7 de Atos, e encontramos que a Bíblia diz que crescia e se multiplicava muito, inclusive com conversões de sacerdotes, de pessoas ligadas à religião. E agora nós chegamos no capítulo de número 8, verso de 1 a 4, diz que os cristãos se espalharam por causa da perseguição. Então era muita gente, a igreja primitiva crescendo muito. E aí nós encontramos no versículo 15, que é o nosso texto áureo, o chamamento de Paulo para a obra missionária. Mas eu acrescento aqui, pastor Josias e pastor Henrique, que o Senhor se preocupou com esse número de convertidos também, para não deixar eles ao léu, porque nós precisávamos de alguém conhecedor de uma forma tremenda, e vamos falar dos próximos tópicos sobre a formação de Paulo, para que houvesse alguém que viesse a regulamentar. Senão vira bagunça. Onde tem um grupo de pessoas que não tem lei, não tem regras, não tem nenhum tipo de orientação, vira bagunça. A igreja primitiva, graças a Deus, pela unção do Espírito Santo, ela cresceu, desenvolveu, e a gente vai vendo pela
pela forma crescente de como aconteceu, e precisava de alguém não só para fazer a obra missionária, que aqui registra no versículo 15, mas alguém também para legislar, alguém para regulamentar. Eu encontro em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu encontro o evangelismo, em Atos dos Apóstolos eu encontro o Atos do Espírito Santo trabalhando, mas nas cartas paulinas, que vamos falar futuramente aqui, nós encontramos um homem com uma formação tremenda para regulamentar, para regularizar, para legislar a igreja que tinha nascido, porque o número era bastante já de conversos, e nós louvamos a Deus porque Deus sempre procura pessoas preparadas. Aí a gente vê a soberania de Deus em relação à obra dele. Como Deus é soberano e como Deus cuida. O pastor estava falando aqui do início, a gente percebe que os judeus e Jerusalém, eles estavam bem servidos ali. Estavam com Pedro, Tiago, estavam por ali. Mas e os gentios? Quem vai levar os... Será que Pedro e Tiago teriam condições de levar o evangelho aos gentios? Provavelmente não, a não ser, claro, debaixo da unção do Espírito. Mas Deus estava olhando e aí chama Paulo para aquele capacitado, com requisitos para alcançar os gentios. Deus faz isso, e o que me chama a atenção é que o mesmo Deus que chamou Pedro e os apóstolos e começaram pelos judeus, chamou Paulo para os gentios, ainda conta com homens e mulheres para os nossos dias, para lugares aonde é interessante que às vezes alguém diz assim, mas é fulano que está lá. Deus tem cada pessoa para cada lugar. Pode ter certeza. É verdade. E o que podemos aqui ver também é que Deus continua chamando, e o que é necessário de que cada um de nós que temos essa chamada é valorizar esse chamado e reconhecer, mesmo sabendo que vamos passar por lutas, dificuldades ou incompreensões, mas é reconhecer o chamado de Deus. Paulo, ele sabia o quanto ele haveria de sofrer, mas ele continuou, porque realmente o chamado de Deus no seu coração ardia, e ele tinha que pregar o evangelho a essas pessoas que ainda não tinham tido essa experiência, o povo gentil. E foi através de Paulo que nós também fomos alcançados pela palavra do Senhor. Mas está muito bom esse assunto, e nós temos que já ir para o segundo tópico da nossa lição, que vai trabalhar sobre o mundo cultural de Paulo, a língua mundial naqueles dias, que era o grego. Vai trabalhar aqui o mundo cultural do apóstolo Paulo e a influência da filosofia grega. Vamos para o segundo tópico, começando com o pastor Adair. Pastor Josias, é impressionante. Essa lição, eu creio que esse trimestre, pastor, que é o último do ano, eu creio que ele vai revolucionar. Nós encerramos o trimestre passado com um conteúdo tremendo, né? Cada domingo foi fascinante, foi extraordinário, mas este que estamos trabalhando, que é a vida e obra do apóstolo São Paulo, eu creio que ele vai revolucionar o ministério de muita gente. Nós vamos passar por uma forma tremenda aí da manifestação de Deus de forma extraordinária. E falando do segundo tópico, então, o mundo cultural de Paulo. Eu dizia aqui, pastor Josias e pastor Enco, que eu fico admirado porque a igreja havia crescido de forma tremenda, né? A igreja primitiva cresceu, nós chegamos aqui, conforme as anotações que fizemos, nós chegamos aqui em Atos dos Apóstolos, quando Paulo já estava praticamente aí com seus 36 anos de idade, e vemos Deus chamando Paulo, mas por que não chama outro? Por que foi Paulo? Porque o apóstolo São Paulo tinha se preparado na ignorância no que tange a obra espiritual e pentecostal. O apóstolo Paulo tinha se preparado para fazer uma defesa daquilo que ele era zeloso dentro da religião, dentro do seu cuidado. E a Bíblia nos diz, e nós aprendemos aqui, conforme a lição nos ensina, que o apóstolo Paulo, no meio da cultura do seu tempo, ele se sobressaiu. O que eu fico impressionado, pastor Josias e pastor
que nós estamos vivendo numa época que há uma necessidade muito maior de preparo. Eu me lembro quando eu saí para a obra missionária, 36 anos atrás, se uma pessoa não soubesse ler, ele simplesmente decorasse um texto bíblico, ele pregava 2 horas. E Deus se manifestava e se manifesta, porque Deus está na palavra. Mas hoje, em pleno 2021, nós precisamos que os nossos queridos e amados vocacionados de Deus se preocupem com o seu preparo. E Paulo tinha esse preparo. Nós notamos aqui na lição que ele era um cidadão que teve uma formação tremenda, ele falava vários idiomas, falava e escrevia em 3 idiomas. Diz aqui que o povo judeu tinha o hebraico e o aramaico, que eram as suas línguas nativas, e diz aqui também, aprendemos que a língua do grego koiné, ela era a língua do povão, a língua do dia a dia, mas o apóstolo São Paulo falava e escrevia fluentemente os 3 idiomas. Vai discutir com o grego? Fala o grego. Vou discutir com o judeu? Vou falar o hebraico, o aramaico. Então o apóstolo Paulo, ele se destacou nesta área, porque a sua formação o levou para isso. Foi um camarada que se preocupou desde a sua tenra idade, conforme já ouvimos, e aprendeu então os idiomas, e também aprendeu não só a falar como escrever e a se defender. E aí nós encerramos dizendo que é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo hoje, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Eu quero glorificar Deus, pastor Josias, pastor Ken, que nós temos irmãos que estão aí, hoje essas línguas elas estão em evidência no mundo, que são as principais, mas precisamos ainda mais haver um preparo. Quando se fala do mundo cultural do apóstolo São Paulo, nós percebemos que esse mundo cultural também estava não muito diferente de nós hoje. Nós percebemos aqui que havia as entidades gregas, as entidades egípcias, havia as entidades orientais, havia as entidades, ou as divindades, melhor dizendo, da Ásia Menor, e outras mais, que estava em evidência na época e precisava que o evangelho fosse pregado com um diferencial. Qual é o diferencial? Poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus. E isso o apóstolo Paulo se destacou. Voltando à questão dos idiomas aqui, o grego koiné, que foi a língua usada pelo apóstolo Paulo, nós vimos que havia o hebraico e o aramaico. Interessante que muita gente pergunta, tá, mas esse aramaico, pastor, onde é que ele entrou na história? Temos que ver que é uma língua fenícia e que veio dos arameus, que fica para o lado da Mesopotâmia. E a gente encontra a língua aramaica lá em Esdras, ali depois do cativeiro, quando o povo de Israel, o povo de Judá vem dali, e depois continuou isso dentro dentro de Israel, mas isso era um recurso aonde havia em Israel, e Paulo dominava tudo isso. Interessante a questão do grego, que o grego para eles naquela época era como o inglês hoje, o pastor falou isso, essas 3 línguas, inglês, o espanhol e outras línguas, e o português, que a gente, para nós, é muito importante. Mas isso teve uma influência muito grande. Obras incríveis do grego foram feitas, poemas tremendos. Enfim, houve uma grande influência mesmo, essa língua grega. Pastor, eu estive lá no mundo grego, e eu pude contemplar e imaginar o ambiente que Paulo viveu lá. De fato, é um povo que ainda hoje, eles são um povo dentro dessa cultura que a influência é um pouquinho mais à frente, o outro tópico aqui, o subtópico, a influência da filosofia grega, que influenciou muito, muito. Hoje, você chega lá, os guias que são na própria Grécia gostam de filosofar, gostam de contar da mitologia, das coisas que aconteceram ali naquele lugar.
um misticismo e histórias tremendas eles contam o tempo todo. Então, Paulo viveu no meio disso, sendo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e pregando o evangelho, que não se envergonhava por isso. E aí nós, para concluir esse tópico, diz a nossa lição que essa diversidade religiosa acabou facilitando. Isso aqui é extraordinário que nós lemos. Acabou facilitando a propagação do nome de Jesus. No meio a tantas religiões, a tantos deuses, o apóstolo Paulo se aproveita dessa situação e se destaca, porque, na verdade, ele viu uma forma de, através dessa diversidade de religião, dessa diversidade de deuses, ele conseguiu, então, aplicar a palavra de Deus, o evangelho, e o nome do Deus poderoso foi glorificado e do seu Filho Jesus Cristo foi ensinado. E concluindo, então, pastor Josias, o último subtópico, a influência da filosofia grega, diz aqui que nesse mundo religioso havia influência dessa filosofia, conforme o pastor já tem falado para nós. Mas se destacou o gnosticismo. Esse gnosticismo foi horrível, porque quando você vai olhar para as outras epístolas, inclusive a epístola de Judas, o Judas quer escrever uma carta para os irmãos, a comunidade judaica, e ele inicia a sua epístola em Judas dizendo assim: eu queria vos falar do evangelho comum, mas não vou poder falar, porque ele começa a escrever a sua epístola de Judas para falar do evangelho, e daqui um pouco ele depara com o gnosticismo vindo com força total em meio aos novos convertidos, em meio à igreja primitiva, e Judas sai em defesa do autêntico evangelho. E Paulo estava realmente também nessa época, e o gnosticismo ele acabou, infelizmente, acabou se espalhando. E diz aqui que essa filosofia, principalmente o gnosticismo, se transformou numa influência muito forte para a igreja. E os líderes da igreja da época tiveram de refutar, dentre eles, a epístola de Judas, que para mim é uma das melhores que foi escrita nesta época, para poder combater esse sistema. E encerrando aqui, diz que Paulo teve que fortalecer a doutrina cristã sobre os principais tópicos, que era Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. Que é aquilo que eu acabei falando na introdução, que Deus acabou não só chamando Paulo para a obra missionária, mas o apóstolo Paulo para uma defesa do evangelho, uma defesa da fé. O apóstolo Paulo se transformou num guardião da fé para combater os falsos ensinos. Aí nós podemos ver, pastor Emílio e pastor Adair, a força da palavra de Deus, o poder. Por isso o apóstolo Paulo, ele frisou em determinado momento: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Vamos aqui pensar que ele não era uma pessoa eloquente, como a Bíblia até fala de Apolo, que era eloquente. Paulo era mais professor, mais ensinador, mas a força do ensino, a força da palavra, realmente em meio a uma diversidade de cultura, de ideologias, vamos dizer assim também na época, mas a palavra, ela é poderosa, ela foi realmente impactante nos corações daquelas pessoas, para que eles pudessem reconhecer Deus como Senhor das suas vidas. Aí podemos ver como é importante meditarmos na palavra do Senhor e pregarmos a palavra de Deus como ela é, sem nenhum rodeio, mas compreendendo e falando exatamente do amor de Cristo aos corações. Como esse tópico, pastor, fala do mundo cultural, eu paro para pensar. E se Paulo não tivesse o preparo que nós estamos vendo aqui? Como seria? Então, Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, ele chama exatamente Paulo por causa da situação que a igreja enfrentaria, que era realmente, precisava de, neste momento em que a igreja precisava de uma defesa, que a igreja precisava de alguém autêntico para
fazer com que a fé, a verdadeira fé, fosse defendida, Deus então chama Paulo para ser um missionário, mas também para ser um guardião do evangelho genuíno. Muito bem, vamos para o terceiro tópico da nossa lição, onde vamos trabalhar aqui o mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Paulo foi criado dentro da fé judaica. O mundo, quer dizer, o palco da mensagem de Paulo ao mundo, ao povo gentílico. Paulo se identifica como judeu. É interessante olhar que em Atos 22 e 13 ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso. Mas em Atos 23 e 6 ele diz: eu sou fariseu, filho de fariseu. Então, além de judeu, Paulo não era um judeu comum, ele era um fariseu. Tá? Observe bem que vamos entrar um pouco na casa dos pais de Saulo. Tenta viajar comigo. Um casal de judeus, temente a Deus, crendo na Torá, crendo na lei do Senhor, recebe com muita alegria um menino da tribo de Benjamim. E todo cerimonial, tudo que a lei exigia foi feito com o menino. Depois de 8 dias, tudo certinho, a circuncisão, tudo. O menino no colo da mãe, ainda pequeno, ou no colo do pai, via o pai todos os dias ao entrar em casa, beijar a mezuzá no umbral da porta. Eles tinham isso. Ele via isso, ele aprendeu dentro do mezuzá, aquela caixinha de 2 centímetros por apenas 7 centímetros aproximadamente, o máximo 10, colado no umbral da porta, aonde tinha dentro daquela mezuzá um fragmento da lei. Amarás o Senhor teu Deus, o teu Deus é o Senhor Deus, o único Deus, estava ali. Todas as vezes que o judeu entrava, e principalmente o fariseu, beijava ali. Paulo foi como menino vendo seu pai através da treliça de madeira, onde os judeus mais tradicionais, ortodoxos, faziam. Uma treliça de madeira dividia a mãe com a criança e o pai do outro lado, enliando os filactérios no braço e recitando a lei de Deus. Ele viu isso até os 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, tem mais o tópico aqui, Paulo foi criado dentro da fé judaica, o segundo subtópico. Aos 13 anos de idade é feito um cerimonial, aonde ele passa por um cerimonial chamado Bar Mitzvah, que quer dizer filho do mandamento. Ele, aos 13 anos, pastor, ele já sabia tudo da lei. Ele ouviu a mãe contar as histórias de Israel, os salmos para ele, era obrigação. Está em Deuteronômio isso. Ele já sabia tudo da lei, então é um cerimonial, e ele passa a frequentar a sinagoga agora junto com o seu pai, o pai que era fariseu, cumpridor, rigoroso. Aos 13 anos ele passa por essa cerimônia e é enviado para Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Que escola! Investimento. Que investimento! Segundo os historiadores, diz que Saulo, o menino Saulo, foi... O Charles Ferguson conta isso de uma forma tremenda, Mundo nos Tempos do Apóstolo Paulo. Ele fala que provavelmente ele foi na caravana enviado pelo pai. Havia, claro, os que cuidavam, mas quando ele vê Jerusalém de longe, parece que pela primeira vez, aos 13 anos, ele vê Jerusalém de longe, das regiões montanhosas, ele lembra dos salmos que ele aprendeu com a mamãe. Cantando os salmos, ele chega em Jerusalém para estar numa escola ali, aos pés de Gamaliel. É tremendo a gente poder conhecer um pouquinho mais da história do apóstolo Paulo. Pastor. Na verdade, continuando esse pensamento lindo que o pastor tem colocado, o apóstolo Paulo vem exatamente para a escola de doutores. Agora ele está ali exatamente para aprender toda a lei, para aprender todas as regras, todas as orientações, tudo aquilo que haveria de aprender com referência ao judaísmo,
para que ele pudesse exatamente executar. Paulo sai dali dando testemunho que ele havia se formado aos pés de Gamaliel, que era o homem mais importante da época, era o homem mais famoso na área dessa escola de doutores. O apóstolo Paulo se destaca. E aí, nós vemos exatamente sempre houve essa preocupação da defesa do evangelho, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos aqui algumas perguntas que precisariam ser respondidas. Nós encontramos aqui, o indivíduo tinha de se tornar judeu para ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Nós vemos aqui a identificação com a comunidade de crentes, livrava a pessoa de todas as expectativas tradicionais de judeus. E as escrituras dos judeus, elas foram substituídas em todo em sua parte por Jesus Cristo. Então essa foi a preocupação da igreja e dos irmãos, dos novos convertidos, e louvamos a Deus pela formação de Paulo, que sai dessa escola de doutores, passa pela conversão no caminho de Damasco, e agora o apóstolo São Paulo está defendendo, como apóstolo dos gentios, está defendendo, está ensinando, está orientando essas questões que vêm na mente dos novos convertidos, na mente da igreja primitiva. O último subtópico 3 fala assim: o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Eu não quero falar muito, mas eu quero falar apenas, em poucas palavras, que Paulo usa todo o conhecimento, a cultura, tudo que ele tem, que ele adquiriu, como passaporte para transitar no mundo gentílico e não para se gabar. Sou fulano de tal, vocês me respeitam porque eu tenho essa formação, porque eu sou ciclano. Não fica citando seus diplomas e suas faculdades nos púlpitos por onde passava. Ele simplesmente usou isso para ter acesso às almas, às vidas que precisavam de Jesus. E que nos chama a atenção é que com toda essa bagagem que ele tinha anteriormente, todo esse estudo, as suas cidadanias romana, como judeu também, de nascimento, e todos esses artifícios que é louvável, né? É interessante, mas ele precisou realmente se encontrar com Jesus. Não com Jesus, né, como Pedro, João, os demais apóstolos tiveram a oportunidade de conviver, né, por aquele período, mas já ele se encontrou com Jesus ressurreto. E a luz brilhou que ele teve que cair por terra. E eles, após aquele acontecimento extraordinário, como a nossa lição ela menciona, surgiu um novo Paulo, um homem cheio da graça de Deus, cheio de temor, compreendeu que realmente tudo que ele fazia com zelo, mas é porque ele não conhecia realmente como era o plano divino para que ele pudesse ser um verdadeiro apóstolo. Então, nós chama a atenção que toda a bagagem que você pode adquirir, mas o mais importante é você também ter um encontro pessoal com Jesus, reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida e que o teu ministério terá sucesso quando realmente você depender exclusivamente dEle. Pastor Josias, pastor Adair, vale a pena, já que é uma escola dominical, e nós estamos, que de repente tem alguém que não tem muita informação, diz assim, ora falam de Saulo, ora fala de Paulo, mas afinal, quem é? Então é importante a gente passar isso para os nossos alunos, que o nome Saulo, como judeu, tinha um sentido de pedido a Deus. O nome Saulo para o hebreu, para o judeu. O nome Paulo para o romano. Como ele trabalhou muito no mundo romano, no mundo gentílico, ele foi chamado Paulo. E Paulo, o significado de Paulo é pequeno. Tá? Então ele entendia isso. Ele disse, então, ele não estava para aparecer mesmo, era só Cristo que aparecia na vida dele.
Muito bem, chegamos então ao final desta primeira lição do quarto trimestre de 2023. Desejamos que você seja abençoado e que, se você gostou deste estudo, você compartilhe com os teus amigos, com os teus grupos, faça com que o Evangelho possa ir mais adiante. Você se torne também um propagador do Evangelho de Cristo. Neste momento, nossos companheiros estarão fazendo seu agradecimento. Deus abençoe, obrigado por sua audiência, obrigado pela oportunidade aqui, pastor Josias, por estar junto contigo, junto com o pastor Adair. Me sinto honrado e agradeço a Deus pela vida deles. Que bom estar aqui, pastor Emílio, e ouvir, né? Ouvir também, estamos aprendendo, pastor Josias, essa importante lição, esse importante trimestre. Eu quero deixar aqui, pastor Josias, um incentivo. Você não pode perder. Eu não creio que você vai perder as próximas aulas, porque esse trimestre é empolgante, nós estaremos trabalhando na vida e ministério do apóstolo, e já começou por essa lição tremenda, quando nós vimos essa dinâmica, essa força de Paulo, e deixar aqui também, como diz o pastor Josias, a nosso incentivo, a nossa palavra pastoral, para você não ter medo dos oponentes. Não tenha medo dos oponentes, não tenha medo daquilo que se levantar contra o evangelho genuíno. Se você buscar a Deus, se você procurar se preparar, e principalmente, conforme diz o pastor Josias, buscar a presença de Deus e ser revestido de Deus, os oponentes cairão por terra e o nome do Senhor será glorificado e o ministério de cada um de nós será a cada dia uma bênção na mão do Senhor. Muito bem, eu desejo orar por você neste momento e pela sua família. Pai querido, Pai Santo, neste momento que estamos finalizando este tema tão importante, nós oramos em favor de todos aqueles que estiveram assistindo, participando, sendo abençoado através da explanação da Tua Palavra. Abençoa cada aluno da escola dominical, cada professor, abençoa cada pastor, abençoa as famílias, Senhor. Cada aluno, nós te pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe na paz do Senhor Jesus.